Lições Bíblicas CPAD, Adultos, primeiro trimestre de 2024, AD Central Classe Daniel. Tema do trimestre: o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Comentarista: Pastor José Gonçalves. Lição 07, o ministério da Igreja. Texto áureo: é ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4 versículo 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 4 versículos 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Palavra-chave: Ministério. Tópico 1. O ministério sacerdotal de todo crente. 1. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. 3. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, é a Igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da Antiga Aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a Nova Aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e mantemos comunhão direta com Deus. 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da Igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Sinopse 1. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na Nova Aliança. A Igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Tópico 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. 1. O ministério quíntuplo.
O texto de Efésios capítulo 4 versículo 11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. A. Apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. B. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. C. Evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. D. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar enquanto o mestre, a de ensinar. 2. O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. O sentido do verbo grego diacônio é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14 e 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20 e 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Sinopse 2. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tópico 3. As qualificações para o ministério. 1. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas: não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. 2. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. 3. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Sinopse 3. Há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição. A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. São as perguntas e respostas, no final da lição,
que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Isso para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá? Pergunta 1. Como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? Resposta. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, HB 8.1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Pergunta 2. Qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Resposta. Foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Pergunta 3. Cite 5 ministérios de Efésios capítulo 4 versículo 11. Resposta. O texto de Efésios 4.11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pergunta 4. Segundo a lição, qual é a distinção entre o ministério de profeta e o dom da profecia? Resposta. A Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Pergunta 5. Quais as naturezas da qualificação ministerial? Resposta. São duas: qualificação de natureza moral e qualificação de natureza social. Amém. Parabéns por ouvir o áudio completo da lição. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas postagens. Aproveitamos para te convidar a conhecer nossa playlist Desafio, Leitura da Bíblia em 52 semanas. Em 2024, você poderá ouvir a leitura da Bíblia completa em um ano, com desafios semanais. Nesse desafio lemos os livros da semana para você. Ao final você terá ouvido a Bíblia completa em um ano. Resultado disso, ricas bênçãos sobre sua vida, sua família e seus empreendimentos. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal. Deus te abençoe, e tenha uma excelente escola bíblica dominical.